meus irmãos abundância. Eu declaro os celeiros deles cheios e transbordantes, Pai. Oh, Senhor, abençoa cada um, Pai. Em o nome de Jesus, eu declaro multiplicação, Pai. E eu declaro as sementes deles, Senhor, crescendo e multiplicando. A 30, a 60 e a 100 por um, como fala a sua palavra, Pai. Nós te agradecemos e abençoamos essas ofertas. Em o nome de Jesus, amém. Nós vamos ofertar e dizimar, e em seguida o irmão Edivan Biones vai dar a palavra, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois eu vou a tua vida. Nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, toda ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Oh, glória a Deus, eu me sinto tão seguro, segurança no colo do Pai, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas
levantar suas mãos. Oh, aleluia, Pai. Nós te damos graças por essa noite. Obrigado por sua inspiração. Obrigado, Pai, porque você estabeleceu a sua palavra na nossa vida. E nessa noite sementes serão plantadas para florescer e frutificar 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. E nós iremos vivenciar aquilo que te dá prazer, Pai. Nós amamos a sua palavra. Nós dependemos do seu Espírito. Obrigado, Pai, porque a sua palavra, ela é poderosa para mudar qualquer situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Obrigado, Pai, porque você é poderoso. E você não só é poderoso, mas você tem desejo nessa noite de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Te rendemos graças. Oh, Espírito Santo, obrigado por sua unção tão fresca nessa noite, impactando a nossa vida, transformando a nossa vida, corrigindo áreas que precisam ser corrigidas, e você tratando com cada um de nós nessa noite aquilo que precisa ser tratado, Pai. Nós amamos o Senhor, a sua presença, e nós te louvamos, porque você é tão bom, Pai. Você é tão bom. Diga, Ele é bom. Diga, Deus é bom. Oh, aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, bandinha. Oh, aleluia. Que bênção, gente. Nós tivemos um probleminha aqui nos dois telões aqui menores, mas no YouTube está sendo transmitido e está funcionando lá no YouTube, tá? Então, se vocês têm alguém acompanhando aí, compartilha com as pessoas. Se você tem algum grupo, compartilha, vai lá no YouTube rapidinho, compartilha a ministração, o link da ministração, para que mais famílias sejam alcançadas. Talvez você não me conhece, mas eu queria me apresentar. Meu nome é Edivan Biones, sou casado com Poliana, essa linda, maravilhosa. Pode ficar de pé, amor? Olha como ela é linda. Te amo. Nós temos 18 anos de casado. Você está olhando para mim aqui achando um menino, mas é porque eu vou ficando um jovem amadurecido. Nós decidimos casar cedo, certo? E, na verdade, nós temos 2 filhos. Miguel com 6 anos e Nicole com 15 anos. É porque realmente nós decidimos casar novo, viu, gente? Tá tudo bem, fica tranquilo. Então, diga, Deus é bom. Nós temos um tema esse mês em nossa igreja chamado Mentalidade no Alto. E eu estudando, pesquisando algumas coisas relacionadas a esse tema, nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos, posicionamentos e algumas atitudes de pessoas que desenvolveram uma mentalidade no alto. Amém? Eu queria que o pessoal colocasse aí, por favor, o primeiro slide. E aí eu busquei o significado de mentalidade. O termo mentalidade se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou um grupo social tem para determinados pensamentos e padrões, diga padrões de comportamento. Diga padrões de comportamentos. Antes de nascer de novo, nós tínhamos um padrão de comportamento de acordo com o mundo. Não sei se você nasceu de novo depois que casou, e aí você e sua esposa, vocês nasceram de novo e aí vieram para o reino. Mas quem sabe que o reino das trevas opera diferente, de um padrão diferente do padrão que existe no reino dos céus? Quem sabe disso? Quem sabe que Deus, quando pensou em estabelecer, criar a família, idealizou a família, Ele estabeleceu um padrão de comportamento para ser vivido. Amém? Se nós quisermos desfrutar da plenitude, da vontade de Deus, da boa, agradável e perfeita vontade para a nossa família, preste atenção em mim, deixa Bruno, esquece Bruno. Então, se nós quisermos
desfrutar da plenitude da vontade de Deus para a nossa família, na nossa casa, para os nossos filhos, a gente vai precisar desenvolver uma mentalidade que vai evidenciar padrões e comportamentos de acordo com o reino que nós fazemos parte. O grupo social, o termo mentalidade se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Referindo-se ainda à maneira como nações inteiras se conduzem ideologicamente. Por isso que cristão não pode ficar ignorante ao que diz respeito à política. Porque o que define, na verdade, um país ou uma nação são padrões de comportamentos respaldados em quê? Em maneira, na verdade, referindo à maneira como nações se conduzem ideologicamente. Cristão não pode ficar aquém da política, ignorante à política, porque política é que rege as nações. São as ideologias de políticas que fazem com que as nações sejam dominadas, governadas e disseminadas algumas coisas. Mas eu não vou me deter nisso. Amém? Mas diga assim, padrão de comportamento. Passa, por favor, outro slide. O que é um padrão ou padrões de comportamento? São maneiras de agir, pensar e sentir que se repetem de forma consistente. Quando nós avaliamos a nossa vida, a nossa família, qual é o padrão de comportamento que a nossa família evidencia? Evidencia que a nossa mentalidade está no alto ou está nesse mundo? Dentro da nossa casa, no ambiente familiar, na maneira que os nossos filhos vivem, se comportam na escola, se comportam na igreja, se comportam nos lugares. Qual é a maneira que é evidenciada na nossa família? Ou qual o padrão de comportamento que é evidenciado na nossa família? Porque isso vai refletir se nós, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, e os nossos filhos estão sendo influenciados por nós, vai refletir se a nossa mentalidade está no alto. Nós vamos ver aqui na Bíblia algumas coisas. São maneiras de agir, pensar e sentir que se repetem de forma consistente. Eles podem ser individuais ou de um grupo. E a maneira de evidenciar uma mentalidade no alto, eu busquei 3 elementos que a gente vai ver algumas passagens na Bíblia hoje à noite, que em algumas delas a gente vai ver a evidência desses 3 elementos. Passa, por favor, o próximo slide. Vida de oração é um padrão de comportamento de quem está no reino. Se dentro da minha casa os meus filhos não me veem orando, meditando na palavra, falando a palavra, eles vão assimilar que a minha mentalidade não está no alto. Vida de oração é um comportamento, ou um padrão de comportamento que evidencia se a nossa mentalidade está no alto ou não. Segundo elemento, fervor de espírito. Um outro elemento, posicionamento em Deus. Por isso que eu toquei sobre política. Porque não dá para relativizar o evangelho. Porque não dá para relativizar princípios. É fácil. Se eu ler Bíblia, eu vou entender que assassino não tem nada a ver com Deus. E quem sabe que abortar é assassinar uma criança. Fica fácil discernir as coisas. A nossa mentalidade está sendo renovada pela palavra. Posicionamento em Deus vai ficar mais fácil. E eu vou te dizer algo. Posicionamento em Deus, principalmente nesses últimos dias, é para cabra corajoso. É para mulher corajosa. Então, essas 3 características a gente vai ver em algumas passagens. Eu queria que você abrisse na primeira em Atos capítulo 10.
Eu não sei você, eu acredito que muitos já leram essa passagem aqui, ou quase todos, ou todos. Mas aqui evidencia um comportamento ou um padrão consistente de uma pessoa que não tinha nem nascido de novo. E quando eu olho para essa passagem e faço uma reflexão em minha vida, se eu não estiver vivendo uma vida de oração fervorosa no Espírito, eu vou ficar constrangido diante de um padrão de comportamento apresentado por Cornélio. O homem não tinha nem nascido de novo, gente. E evidencia uma mentalidade no alto. Quem era Cornélio? Centurião romano. Tinha diversas centenas de oportunidades de ser influenciado por Roma. Quem sabe que naquela época, judeus que conheciam a lei foram corrompidos pela influência de Roma. Quem sabe disso? Mas a Bíblia vai falar algumas características aqui, que devem fazer parte da minha vida, da sua vida, da nossa família, como um padrão de comportamento que deve ser repetido diariamente. Que vai evidenciar que a nossa mentalidade, mesmo estando com os pés aqui na terra, a nossa mente está nos céus. O nosso coração está nos céus. Cornélio, a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha as características. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso aqui é um padrão de comportamento que a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família deve evidenciar. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo. Rapaz, se a gente tentar viver uma vida como mão de vaca, isso é vergonhoso diante disso aqui. Um homem era temente a Deus, piedoso e generoso. Observa mais algumas coisas comigo aqui. E que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Que estilo de vida, meu irmão. Sem deixar de ser um centurião, sem deixar de exercer a sua função, sem deixar de ser uma autoridade, mas evidenciava um padrão, mesmo sem ter nascido de novo, de piedade, temor, influenciava toda a sua casa, e você vai ver mais na frente que ele não influenciava só a sua casa não, ele influenciava a sua casa e amigos. Que nível de vida! Para alguém que não tinha recebido o Espírito Santo, para alguém que não tinha nascido de novo, mas a mentalidade estava no alto. Preste atenção comigo, olha o que a Bíblia diz. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meu irmão, é impossível viver uma vida com a mentalidade no alto e não ter o alto intervindo na nossa vida. Eu vou dizer de novo, acho que você não entendeu. É impossível viver uma vida tendo uma mentalidade no alto e não ter o alto ou os céus intervindo na nossa vida. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos. O homem era obediente, viu?
Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. Olha só, um soldado piedoso. Isso fala algo para mim e para você. O nosso estilo de vida, os nossos padrões de comportamento. A Bíblia começa dizendo que ele era piedoso. E agora a Bíblia está falando de um soldado que estava debaixo do senhorio dele, ou da liderança dele, chamando o soldado também de piedoso. O nosso estilo de vida, o nosso comportamento vai impactar, influenciar pessoas que se aproximam de nós. É impossível isso não acontecer. A questão é, quando nós olhamos para as pessoas que se aproximam de nós, como está o comportamento delas? Talvez o comportamento delas, principalmente se estiver debaixo da nossa liderança, vai falar mais de nós como líderes do que os liderados que a gente tem. Diga, Deus é bom. Eu não sei porquê, mas às vezes Deus só me chama para trazer uma palavra assim. Faz parte do meu chamado, gente. Diga, Deus é bom. Piedoso que estava no seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Você já conhece um pouco da história de Pedro. Pedro, na verdade, estava esperando se alimentar e teve um êxtase, né? Começou a ter uma visão. Eu vou adiantar um pouco aqui. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, as pessoas que Cornélio tinha enviado até aquela casa para chamar Pedro. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando nós buscamos desenvolver uma mentalidade ou um estilo de vida que evidencie, não só para as pessoas, mas principalmente para Deus, que a nossa mentalidade está no alto, mesmo com os pés aqui na terra, a gente vai ter sempre intervenção divina, não só na nossa vida, mas alcançando a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que se aproximarem de nós. Uma das coisas que, na verdade, a gente percebe hoje no meio da igreja é que, infelizmente, uma parte da igreja tem relativizado princípios. E alguns desses princípios são esses três elementos: vida de oração, fervor de espírito e um padrão de comportamento. Sabe aquela ideia? Não, isso aqui não tem problema não. Assistir uma novela não tem problema não. Não vai causar dano nenhum. Será que não vai influenciar os nossos pensamentos? Será mesmo que assistir uma novela não vai causar dano nenhum? Porque quem sabe que aquilo que a gente pensa pode ser uma consequência do que a gente vê. Quem sabe disso? E quem sabe que aquilo que a gente fala é uma consequência do que a gente pensa? O que é que está saindo da nossa boca? Fé ou incredulidade? Os nossos filhos estão sendo influenciados com a mentalidade do alto, vivendo uma vida de fé ou vivendo uma vida de incredulidade? Diga, mentalidade no alto. Fala de um padrão de comportamentos. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o espírito da fé, não está falando de outro espírito além do Espírito Santo. Está falando de uma pessoa como eu e você, que nós nascemos de novo, termos um padrão de comportamento que vai corresponder à expectativa de Deus que existe na palavra. Um posicionamento firme, mesmo em meio às circunstâncias. Amém, gente? Abre comigo, por favor, Colossenses capítulo 3. Está bem pertinho aí. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz:
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, alguém que foi ressuscitado é alguém que morreu. Concorda comigo? Você concorda comigo? Então pergunta para seu vizinho aí, você morreu mesmo ou foi só um desmaio? Vou tomar um pouquinho de álcool para você refletir sobre essa pergunta. Morremos mesmo para nós mesmos e para o mundo ou foi só um desmaio? Porque se nós evidenciarmos um padrão de comportamento que vai evidenciar uma mentalidade no alto, aí sim nós morremos para o mundo e para nós mesmos. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Aí ele diz, portanto, se fosse ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Como buscar as coisas lá do alto se a gente está aqui na terra, gente? Parece que Deus às vezes inspira Paulo aqui para poder usar entenda a expressão, gaiatice conosco, né? Como assim, Deus? Buscar as coisas que estão lá no alto se eu estou aqui na terra. Diga, mas Deus sabe como fazer. Paulo está sendo engraçado, parece aqui às vezes. Como, Paulo, buscar as coisas lá do alto se eu estou na terra? E eu meditando, a Bíblia diz que Jesus disse, olha, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Como saber o que tem no céu? E é o que a Bíblia diz em relação a isso que está na palavra. E aí que a gente entende, eu sei que você já escutou diversas palavras relacionadas a cura, prosperidade, alegria, paz, sabedoria, riqueza. O que a Bíblia diz ao meu respeito, ao seu respeito, quem nós somos em Cristo. Mas Paulo continua dizendo aqui, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, pergunta ao seu vizinho novamente, você morreu mesmo ou foi só um desmaio? Quando o pecado se apresenta para mim e para você, quando uma tela de pornografia se apresenta para mim e para você nas redes sociais, qual o nosso comportamento? Qual o nosso padrão de comportamento? Vou falar para os homens aqui, nós estamos falando no culto de família. Quando uma mulher seminua aparece nas redes sociais para mim e para você, qual é o nosso padrão de comportamento ou o nosso posicionamento? Rita falou aqui, deletar. Isso. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Abre comigo Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diga, Deus é bom. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha como os nossos pensamentos são importantes, são relevantes. Porque a Bíblia está dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Com isso não estou querendo dizer que Deus vai fazer algo negativo na tua vida ou algo que vai te causar prejuízo ou destruição ou dano. Se você se alimentar de coisas ruins, não é isso.
Mas eu estou querendo destacar aqui para você nesse versículo que os nossos pensamentos, eles são muito importantes, são muito relevantes para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Na sua família e na minha família. Diga pensamentos. A pergunta para mim e para você é: como você se vê? Como nós enxergamos a nossa família? Sabe que o diabo trabalha também no campo dos pensamentos? Será que nós enxergamos a nossa família? Ou será que nós nos enxergamos como Deus nos vê? Como Deus vê a nossa família? Porque se nós enxergamos a nossa família e nós nos enxergamos como Deus nos vê, nós vamos ter um padrão de comportamento, mesmo em meio a situações difíceis, como Deus tem expectativa na minha vida e na sua vida. Por causa de um padrão de comportamento. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Sabe que tem algumas coisas aí fora que o pessoal crê, e eu creio totalmente que é influenciado pelo diabo, que acham que Deus predestinou uma família para ser fracassada e outra família para ter sucesso. Sabia disso, que tem gente aí fora que crê assim? Que alguns nasceram para ter sucesso e outros nasceram para ter fracasso. Você está olhando para alguém aqui que tinha todas as oportunidades para ter uma vida de fracasso. Eu sou um filho adotivo, ao qual minha mãe foi abusada pelo pai com 9 anos de idade, engravidou de mim no bordel. E desde a infância, eu ouvi que eu era filho de uma mulher que tinha vivido no bordel. E eu não vivi em um bairro rico, não tinha conexões com pessoas abastadas. Tive oportunidades, inclusive, de usar drogas. Comprei caixa de fósforo para um dos maiores traficantes do tambor usar maconha na época. Mas eu sempre pude ver a mão do Senhor guardando a minha vida. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Servente, e eu me orgulho disso. Servente de pedreiro dos meus irmãos. Servente de pintor dos meus irmãos. Só que o que eu acho mais engraçado é que minha mãe olhava para mim, a que me criou, faleceu agora em dezembro, com 86 anos. Minha mãe que me criou, via o meu comportamento e dizia assim: esse menino só quer ser rico. Aí eu conheço a palavra, venho para a verdade do que Deus diz a meu respeito. Depois que eu nasci de novo, eu passei a dizer a ela: mãe, a senhora confessava o que é correto. Eu não só quero ser não, eu sou. Mas assim, o que, graças a Deus, nunca repeti uma série. Fui aprovado em todas as séries, tanto do fundamental como do ensino médio em escola pública. Comecei a trabalhar com 11 anos, na verdade. Entenda, gente, eu não estou me glorificando. Eu quero honrar o Senhor que sempre me guardou. Porque eu tinha tudo para ter uma vida fracassada. Nós tínhamos tudo para ter uma família fracassada. Nós tínhamos tudo aí, Paulo. Paulo também é filho adotiva por parte de mãe. E tínhamos tudo. Filha, na verdade, de um relacionamento que o pai dela teve extraconjugal. Então, e viveu situações dentro de casa que eu e ela, a gente tinha tudo para desacreditar na família. Para não acreditar que família nasceu para ter sucesso e não para ter fracasso. Para acreditar que Deus nos estabeleceu e nos conectou um ao outro, mesmo com seus históricos, culturas, coisas do passado. Mas a palavra de Deus é que nos faz triunfar. É a palavra de Deus que nos faz prosperar. É a palavra de Deus que nos promove sabedoria e nos dá sabedoria para criar os nossos filhos na palavra. Tinha tudo para ser uma pessoa mais educada. Às vezes falando palavrão.
Mas quando eu nasci de novo, eu entendi que existe um padrão de comportamento. A Bíblia diz que da minha boca e da sua boca não pode sair palavra torpe. Situação difíceis todo mundo passa, circunstâncias todo mundo passa, toda família passa. No nosso início de relacionamento passamos situações difíceis, amadurecemos um pouco, como eu disse no início, eu não vou ficando velho, eu vou ficando um jovem amadurecido. Passamos situações, mas aprendemos e nós entendemos que quem tem razão dentro do nosso relacionamento e dentro da nossa casa é a palavra. É a palavra que precisa ter a palavra final. É a palavra que precisa ter a decisão final. Os meus filhos precisam me ver como um homem da palavra e do Espírito. Os meus filhos precisam enxergar em mim. Essa semana mesmo eu estava sentado com minha filha e ela falando um pouco das dificuldades em relação à questão das provas, dos assuntos. E eu comecei a ministrar para ela na nossa mesa algo que eu queria que você abrisse aí em Números capítulo 13. Antes, por favor, abre Josué 24:15. Diga, Deus é bom. Ele é muito bom, gente. Oh, aleluia. Não sei você, mas eu amo essa palavra, porque a Bíblia deixa claro em Isaías 55 que Deus enviou a sua palavra para promover o que dá prazer a Deus. A palavra ela existe para ser renovada ou para renovar a nossa mente. Para realmente colocar a nossa mente no trilho certo, no caminho certo, para que a gente possa pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. Porque um dos elementos que envolve uma vida de fé, mentalidade do alto, também é confissão do que Deus fala ao nosso respeito. E confessar nada mais é do que concordar com Deus. Sabia que Jesus, Hebreus deixa claro que Jesus ele é o sumo sacerdote das nossas confissões? O que é que o sumo sacerdote fazia na velha aliança? Se colocava diante de Deus, nos santos dos santos, em favor de um povo. Jesus está diante de Deus, em meu favor e em teu favor, esperando você concordar com Deus, deixando sair da sua boca aquilo que diz respeito à sua família. Talvez nesse momento a tua família não pode estar tão bem, mas você olha para o que a Bíblia diz. Talvez a sua família esteja passando por uma situação dentro da sua família sobre enfermidade. Você não fica com a verdade relativa. É verdade, você não nega, mas existe uma verdade absoluta. Talvez pode existir situação de escassez dentro da sua casa, situação financeira difícil. Você não é próspero, não é rico, eu não sou rico e não sou próspero, de acordo com a nossa conta bancária. Nós somos prósperos, ricos, temos uma família próspera, rica, de acordo com o que Jesus fez. Então eu pego a palavra, Tiago capítulo 1 diz que a palavra é como se fosse um espelho. A minha família não está do jeito que eu desejo hoje. Mas o que é que eu desejo? Não sei se você lembra quando Deus criou, ou pelo menos a Bíblia diz assim: a terra estava sem forma e vazia. A gente entende que a terra nunca deixou de ter forma, sempre teve forma. O significado dessa palavra sem forma é que a terra estava um caos. Tudo fora do lugar, desorganizado. E o que é que a Bíblia diz? Que Deus olha aquela situação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus não se conforma com a situação que viu. Quem sabe disso? A Bíblia diz o quê? Deus disse. Diga, Deus disse. Agora, para poder Deus dizer, é porque Ele tinha algo em mente ao que diz respeito à humanidade. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Josué capítulo 24, versículo 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Diga, serviu. Quem sabe que serviço a Deus não é só na igreja? Eu vou dizer uma coisa melhor para você. Quem sabe que o nosso culto a Deus não começa na igreja? Os meus filhos precisam estar persuadidos disso. Os seus filhos precisam estar persuadidos disso. O culto a Deus começa quando nós abrimos os nossos olhos.
E o culto a Deus não termina quando nós saímos desse lugar. Esse lugar ele é importante, é relevante, e a Bíblia diz que nós devemos congregar, e é um princípio, mas nós precisamos desenvolver uma mentalidade no alto, tão no alto, que lá fora, essa mentalidade de dar louvor a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, possa continuar. Josué 24:14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Diga, integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá para perceber uma convicção no que ele está falando aqui? Dá para perceber? Convicção. Eu entendo que, na maioria das vezes, as convicções, ou todas as vezes no que diz respeito à convicção no que Deus disse que ia fazer, se dá por experiências. Experiência com Deus, relacionamento com Deus, vida de oração, fervor de espírito, padrão de comportamento. Agora, por que Josué estava tão convicto do que estava falando aqui? Vamos ver um dos motivos ao qual impulsionou Josué a ter essa convicção. Abre Números, capítulo 13, por favor. Números, capítulo 13. Pode falar 13, né? Tanto Campinense como 13 estão fora mesmo. Infelizmente. Oh, Jesus. Números, capítulo 13, versículo 1 diz: disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse, gente? Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Nós e a nossa família, estou falando de maneira individual, cada um toma para si. Temos convicção que se o que Deus falou é prego batido e ponta virada, se Ele falou, independente do que venha na frente, vai acontecer. Como é que tem essa convicção? Mentalidade no alto, experiências com Deus, vida de oração, fervor de espírito, um padrão de comportamento. O sangue pode dar na canela, mas eu não abro mão. Vamos ver aqui. Números capítulo 13, versículo 1 diz: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que foi que Deus falou em relação à sua família, em relação à sua casa? Traz a memória aí. O que é que está escrito na palavra? Que a nossa família será bendita. Abraão, na verdade, recebeu uma promessa: todas as famílias da terra serão abençoadas. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A nossa família está inclusa aí debaixo dessa bênção. A nossa família não foi criada para ter uma vida de fracasso. Os nossos filhos não foram criados para um mundo e nem muito menos para ter uma vida de fracasso. A nossa casa não foi estabelecida para viver um tempo de fracasso. Pode até viver por um momento, mas por meio da palavra, desenvolvendo uma vida em Deus, falando o que Deus fala, concordando com Deus, você pode sair, ou Deus pode te fazer sair de qualquer situação. Olha o que a Bíblia diz: que eu hei de dar. Outra versão diz que eu já dei. Irmão, quando Deus fala, é prego batido e ponta virada, acabou. Vai comigo para versículo 18. Você conhece um pouco da história? Os 12 espias foram enviados. E aqui relata em cima aqui sobre os espias, líderes de Israel. Versículo 18, Moisés diz: vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril,
se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ou seja, se você for estudar aqui, você vai perceber que eram só gigantes. Gigantes, só filhos de gigantes. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente é como Deus falou. Mana leite e mel. Meu irmão, por mais que você não esteja enxergando, a tua família é verdadeiramente como Deus falou. Os seus filhos são verdadeiramente como Deus falou. A Bíblia diz que Deus não nos dá filho para a perdição, nem nos dá filho para serem infrutíferos. Existe uma promessa sobre os nossos filhos desde lá do início. E essa promessa ela foi resgatada em Jesus. Gálatas 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Então os teus filhos, os meus filhos, a nossa família está debaixo dessa bênção. E nós não temos famílias para viver uma vida de fracasso. A questão é como você se vê e como você enxerga a sua família. Se a minha mentalidade e a tua mentalidade estiver no alto, pode até estar acontecendo coisas naturais aqui, mas a gente não foca nas coisas naturais, a gente foca no que Deus falou. Olha o que a Bíblia diz. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, sabe que às vezes a gente tem a tendência de viver, de estar dentro de uma situação difícil, vivendo ali, e deixar de olhar para o que Deus falou e dizer assim: rapaz, realmente Deus falou, mas porém, realmente Deus disse que a minha família é um sucesso, é uma bênção. Mas você não conhece a esposa que eu tenho. Porém, você não conhece o marido que eu tenho. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se os seus olhos estiverem em Deus, no que Deus falou. Eu tenho um testemunho bem próximo, ao qual eu tinha um irmão, que inclusive me influenciou e me ganhou para Jesus. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa para lá. Eu tenho um irmão que me ganhou para Jesus, que quando o Papa João Paulo II morreu, eu fiquei uns dias intrigado dele. Porque ele veio falar algumas coisas e eu não conhecia a palavra tal, e eu fiquei sem falar com ele. Olha só, que coisa bonita. Acaba crendo em João Paulo II, mas ficando intrigado com o irmão. E aí passou e meu irmão continuou semeando a palavra, semeando a palavra, semeando a palavra, semeando a palavra, semeando. Agora, esse meu irmão, os 30 dias de parte do povo, era todos os dias lá. O dinheiro que ele tinha como lucro no estabelecimento dele, que ele tinha inclusive um trailer, na Assis Chateaubriand, o que lucrava durante o dia, gastava à noite. Todos os dias chegava embriagado, um prostituto, traindo a esposa, 30 dias de parte do povo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando nasceu de novo, a esposa dele perseverando, orando, perseverando, influenciando os filhos com a igreja. Quando nasceu de novo, sabe aquele cara que foi um trator influenciando pessoas,
ganhando pessoas para o Senhor. Tinha algo lá onde é o distrito hoje, na época Redenção, chamada Associação de Casais, que ele, todas as vezes, reuniões de casais, ele ganhava o prêmio, porque ele era o que mais levava pessoas. Então eu quero dizer algo para você. Deus, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Para cada impossibilidade humana, sempre tem uma possibilidade divina. Só que o que acontece aqui, eles veem que a terra é boa, de acordo com o que Deus falou, é verdade, porém, eles focam mentalidade na terra, no natural, nas circunstâncias, no que se apresenta. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus sabia que na terra tinha gigantes? Sim ou não? Mas Deus não falou que já tinha dado para eles? O que Deus falou ao seu respeito, meu irmão, independente das circunstâncias que se apresentem, se você permanecer firme, vai acontecer. O que Deus falou para a sua família, independente do que se apresente, vai acontecer. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. A questão é se Ele vai nos encontrar no posicionamento ou com o padrão correto. Olha o que a Bíblia diz aqui para a gente finalizar. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, é cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, no Negueb, os heteus, os jebuseus, ou seja, os gigantes. Mas no versículo 30 tem um espírito diferente, ou seja, Caleb se levanta. Ele diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra. Dá para compreender porque ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Experiência com Deus, vida com Deus, um padrão, um comportamento, acreditando em Deus independente das circunstâncias. Isso é fruto de uma mentalidade no alto. Se Deus falou, ponto final. A questão é, o quanto nós conhecemos do que Deus falou a nosso respeito na Bíblia, do que Ele nos criou para ser, como Ele nos criou para viver. O quanto os nossos filhos conhecem da verdade da palavra. O sucesso da nossa família está em conhecer a verdade da palavra. Viver como uma família tendo a mentalidade no alto, é deixar o alto alcançar primeiro a nossa mentalidade por meio da sua palavra. Agora o que acontece aqui? Josué diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles atentaram para a incapacidade, o quê? Humana. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Você sabia que os gigantes não viram eles? Eles passaram 40 dias espiando a terra, vendo o fruto da terra, conhecendo a terra, e os gigantes não viram eles. Mas quando a gente está vivendo uma vida fria, sem se relacionar com o Senhor, cabisbaixa, às vezes até de olho nas falhas que existem dentro da igreja. Eu lembro que anos atrás, eu estava assim. E Deus falou um versículo ao meu coração, Romanos capítulo 12, versículo 11 diz, sede, é um verbo imperativo. Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, se a nossa mentalidade estiver no alto, se o nosso foco estiver em Deus e não nas pessoas, a gente vai viver uma vida fervorosa. A gente vai ter uma família fervorosa. Nós vamos ter filhos fervorosos que amam a palavra, que não abrem mão da verdade. Mas continuando para me finalizar, diz aqui, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Pergunta para o seu vizinho, como você se vê? Pergunta novamente, se você é casado, pergunta para o seu esposo,
como estamos vendo a nossa família? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Gente, os gigantes não tinham visto eles na terra. Mas quando a gente tira os olhos de Deus, ou tira a nossa mentalidade do alto e foca nas coisas só da terra, do natural, e nas circunstâncias, a gente vai viver uma vida aqui na terra nos vendo como fracassados, que nós não nascemos para ter sucesso, que a nossa família, na verdade eu casei, mas infelizmente é vivendo uma vida suportando. Não, Deus não nos criou para ser assim. Deus não criou a nossa família para ser assim. Da mesma maneira que a terra de Canaã era uma terra de delícias, de prazer, de coisas boas, frutífera, a nossa família foi estabelecida por Deus para ser frutífera. A nossa família foi estabelecida por Deus para nós desfrutarmos de coisas prazerosas. Vai ter situações difíceis? Vai ter desafios? Vai. Mas se a nossa família, o nosso foco, a nossa mentalidade estiver em Deus, a gente vai ter um posicionamento como o de Caleb. Eia! Eia! Certamente vai acontecer o que Deus falou. Você não pode ficar com um quadro que o diabo pinta para você e para a sua família. Fica com o que Deus diz ao seu respeito. Fica com o que a palavra diz ao seu respeito. Romanos, como eu comecei a ler lá para você, Romanos diz que Ele nos predestinou, e nos justificou, e nos santificou, e nos glorificou. Essa palavra glorificou é tornar uma pessoa ilustre. Tornar uma pessoa nobre. A sua família é uma família nobre. A sua família é uma família ilustre. A sua família é uma família santa, justificada, abençoada. Vocês têm legalidade dada por Deus para avançar, para prosperar, para enriquecer. Talvez se eu tivesse tempo aqui, eu ia te contar um pouco do testemunho que nós passamos de 2008 para 2009. E o Rema transformou a nossa vida financeira. Como o Rema transformou? É que o Rema estava dando dinheiro? Não. Mas é que a palavra que eu recebi no Rema nos tirou da situação difícil que nós estávamos. O diabo jogando na minha mente para cometer suicídio. Nós tomamos umas decisões que nós entramos em dívidas grandiosas. Lembro que no mesmo ano aqui em 2009, um médico tirou a sua vida porque devia 7% mais ou menos do valor que nós devíamos. E naturalmente falando, não tinha como fazer rema. Lembro de uma vez que eu saí de casa, falando para Paulo no café da manhã, que eu tinha sonhado à noite tirando a minha vida. Aí no café da manhã eu fui inventado falar isso. Só que aí eu saí de casa com um carro cheio de mercadoria, o meu celular faz o quê? Descarrega. Como ficou o coração dessa mulher? Lembro que eu passei na Manzoá ali. Diga, posicionamento, padrão. Primeira coisa quando você errar, deixa eu dizer uma coisa. Não corre de Deus, corre para Deus. Primeira coisa que nós fizemos, eu principalmente, porque Deus usou muito ela na época. Primeira coisa, pedir perdão a Deus. Segunda, pedir perdão a ela, reconhecendo os meus erros. Muito novo, 2 anos de casado. Hoje eu sou novo, é porque eu era mais novo ainda na época. Mas muitos anos de casado, não é, Pastor Agnaldo? Então, poucos anos de casado, 2 anos de casado, novo também, sem muita experiência na área empresarial. Tomei as decisões, nos metemos em dívidas. E eu lembro que eu ia passando na Manzoá ali. Na época existia Manzoá lá no Ligeiro, com um carro cheio de mercadoria. Parei, o cara me parou na Manzoá, o guarda, né, o policial militar. Cadê a nota da mercadoria? Aí eu dei a nota para ele de entrada. Eu sabia que eu estava errado, porque eu estava indo com uma mercadoria para queimadas, para tentar torrar em queimadas a mercadoria e pagar a conta. Porque esse era o meu propósito, pagar a conta, me livrar das dívidas. Ele disse,
Mas você sabe que essa nota fiscal aqui está errada. Eu digo, sei. Então deixa aí que eu vou chamar o fisco. Eu digo, tá bom, pode chamar. Para quem está numa situação difícil, chamar um fisco naquela época não fazia muita diferença. O que importava para mim era posicionamento na palavra. Chama o fisco, pode chamar. Abra a mala do carro, por favor. Abri a mala do carro, aí tinha uns rolinhos de alumínio, copo descartável, enfim, que estava tudo. A mala do carro era um Celta. Aí eu lembro, quem lembra que tinha um banquinho ali? Eu acredito que eu vou contar isso para abençoar a vida de alguém. Tinha um banquinho ali debaixo de um pé de árvore. Quem lembra disso? Eu deixei ele com a mala do carro aberta e fui sentar no banquinho debaixo do pé de árvore. Ele chegou perto de mim e disse, vou chamar o fisco. Eu digo, você não já disse que chamou o fisco? Eu estou esperando ele chegar. Aí ele, vem cá, eu fui para perto da mala, aí ele olhou para mim e disse assim, rapaz, não tem como dar uma caixa de um material desse não. Eu disse, tem não. Você disse que chamou o fisco? Quando o fisco chegar, o fisco vai me multar e eu vou arcar com as consequências. O que é que ele queria? Corrupção. Bola. Sei que ele me entregou a chave e disse, rapaz, e eu não vou falar o que ele falou não, porque é vergonhoso para a posição dele, né? Mas o que eu quero te dizer, é inadmissível nascer de novo e ter um comportamento corrupto. Os meus filhos e os teus filhos precisam ver pessoas íntegras, fiéis. O sangue pode dar na canela, mas nós não abrimos mão da verdade. No momento ele disse, rapaz, você conhece, citou o nome de um outro policial, que eu não vou falar o nome para você. O policial fulano de tal, jogava no racha comigo, olha. Conheço. Sabia que ele, na Manzoá aqui, ele recebe DVDs piratas. Quando pega os caras cheios de DVD, eu olhei para o policial assim e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai acertar a sua vida com Deus. Fulano de tal vai acertar a vida dele com Deus. Eu vou acertar a minha vida com Deus. Eu sou cristão e não vou ter o mesmo posicionamento que ele tem. A gente não pode relativizar o evangelho, gente. Infelizmente, um dos motivos da gente não ter tanto sucesso na nossa vida como cristão, onde a Bíblia diz que nós devemos iluminar esse mundo, é porque, infelizmente, algumas pessoas tentam viver no reino de Deus com o princípio do mundo. E a gente precisa permanecer firmes e constantes com um padrão que vai evidenciar o que é celestial. Nos nossos negócios, na nossa casa, no nosso carro. Não estou dizendo aqui perfeição, mas é possível viver o que a Bíblia diz. Amém? Você pode ficar de pé. Não sei se eu serei convidado outra vez para ministrar, porque eu passei alguns minutos. Mas eu queria orar por sua vida rapidinho. Pai, eu te dou graças por sua bondade. Obrigado, Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Eu não vim nessa noite aqui para te trazer condenação. Eu vim nessa noite aqui para te dizer que é possível viver um estilo de vida que agrada a Deus com a mentalidade nos céus e dando legalidade para intervir, ou para acontecer a intervenção dos céus aqui na terra. Você pode levantar as mãos? Pega na mão da sua esposa, dos seus filhos se ela tiver. Pai, eu te dou graças por sua bondade. Obrigado por um despertamento no nosso coração, de ainda mais nos fortalecer como igreja, como famílias, como homens e mulheres de Deus, para evidenciar que a sua palavra ela funciona na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos irmãos, na vida de pessoas que chegam até nós, que a palavra ela é a verdade, ela funciona. O Senhor enviou a sua palavra para promover o que te dá prazer, Pai. E o que dá prazer ao Senhor é uma vida próspera, é uma vida abundante, é uma vida saudável, de manifestações de cura. O que dá prazer ao Senhor é uma vida de alegria, onde paz é estabelecida. E eu oro por paz se estabelecendo nas famílias agora, em nome de Jesus. Aquilo que o diabo estava tentando tirar a paz, roubar a paz com alguma coisa, eu declaro e oro por uma família agora, a situação sendo resolvida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
cura se manifestando na família agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado porque o que você estabeleceu, Pai, é verdade absoluta para nós. Eu declaro famílias prosperando, avançando, crescendo, florescendo, frutificando, desfrutando da sua plenitude, em nome de Jesus. Você pode concordar comigo dizendo amém? Deus abençoe a sua vida. Gibe. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você que está aqui, que ouviu essa palavra, que quer ter essa mentalidade no alto, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade. Amém? Se tem alguém aqui, levanta a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, vem aqui na